Bom dia! Começando com Black Pumas, Colors. Hoje é dia 4 de abril. Bom dia, Rúbia! Bom dia, Carolina! Olhem só que música! Bom dia, Ana Tereza! Bom dia, Priscila! Eu não posso deixar tocar muito, senão já sabe, né, que eles, né, me cortam. Bom dia, Coelho. Esse é o Black Pumas, fala baixinho. Colors. Feliz Páscoa a todos vocês. Obrigado, Clayton. Eu adoro esse tipo de música. Eu não posso deixar tocar, mas enfim, né? Junto com tirar antes que cortem. Então, bom dia. Domingo de Páscoa. Que bacana ter vocês aqui seguindo. Bom dia, Silvia. Bom dia, Sandra. É isso aí, o Dharma, ele não é de vez em quando, tem que ser sempre, pra gente sentir as mudanças, assim. Então, ele tem que estar o tempo todo. Às vezes as pessoas perguntam quando é que tem que meditar. Sempre, toda a tua vida. A vida inteira. Não é quando. É o tempo todo. Para quem estuda o tibetano, como eu estudo há muitos anos, a gente sabe o que acontece. Eu vou desrespeitar, vou botar mais um pouquinho. Mas é isso, vou tirar. Então, bom dia, domingo de Páscoa. Já prepararam os ninhos? Está tudo certo com vocês aí em casa, deitadinhas, deitadinhos, ou já estão em pé, tomando seu cafezinho, né, curtindo esse domingo? Então a gente vai direto para o livro A Arte da Felicidade com o Dalai Lama, tá? Nesse domingo de Páscoa, tentando entender de que forma a gente pode diminuir as nossas emoções aflitivas. Então ontem ele parou aqui, ó, página 231. Aqui eu salientaria um ponto. Se, por exemplo, adoecemos e praticamos essa técnica dizendo, lembram de ontem da técnica que eu comentei, Tonglen, né, que é uma técnica que o tibetano leva da gente pegar e purificar a dor do outro, né? Então tu inspira aquela dor do outro, tudo que ele está passando, inspira a doença, inspira a raiva, o medo, inspira o que o outro está passando. Pode ser doença, pode ser tudo que ele estiver passando. E aí tu traz pro teu coração, e aí lá no bindo, tá? Tu vai lá e transforma aquela dor, assim, aquela nuvem, e expira aquilo, limpando e enviando para essa pessoa de volta, só que limpo, né? Tu funciona como um catalisador, assim. E como eu expliquei, tem que ter técnica para fazer isso, né? Tem que estar, aparentemente, com um lama, de preferência, né? Então, quando eu aprendi a fazer, aprendi com a lama Sherab Droma, lá no templo budista em Três Coroas. Isso faz muito tempo. E aí aprendi com ela direto. E depois a gente praticou, tinha vários outros lamas também, tinha os lamas americanos, tinha os lamas tibetanos, tinha o lama do Butão. Eu fiquei por 15 dias lá fazendo várias práticas, inclusive essa. Então tu tem que ter uma iniciação para fazer essas práticas, não pode sair fazendo assim, né? Tá? Então, bom dia, meninas. Bom dia, Jô, tudo bem? Bom dia, Úrsula. Bom dia, Cris. Vamos começar. Bom dia, Fabiola. Que bom tê-las aqui num domingo. Então aí ele diz isso, que minha doença sirva como um substituto para os outros que estejam sofrendo doenças semelhantes. Se visualizarmos que estamos assumindo sua doença e seu sofrimento e lhes transmitindo nossa saúde, não estou sugerindo com isso que devamos ignorar nossa própria saúde. Veja, quando lidamos com enfermidades, em primeiro lugar, é importante adotar medidas preventivas para que não sejamos atingidos por elas. Todas as medidas de precaução, como por exemplo seguir a dieta adequada, ou seja lá o que for. Assim, quando adoecemos, é importante não ignorar a necessidade de tomar os medicamentos corretos e seguir todos os outros procedimentos convencionais. No entanto, uma vez que estejamos de fato enfermos, práticas tais como Tonglen podem fazer uma diferença significativa em como reagimos à situação da doença em termos da nossa atitude mental.
Em vez de nos queixarmos de nossa situação, sentindo pena de nós mesmos e sendo dominados pela ansiedade e pela preocupação, podemos com efeito nos poupar esse sofrimento e dor mental a mais, através da adoção da atitude acertada. Metade da doença é corpo, metade da doença é mente, né? Sempre assim. Os nossos problemas são sempre, né, 50-50. Então, se tu tá ali com alguma enfermidade, observa a tua mente imediatamente, assim, né? Observa como tu tá reagindo àquilo, né? Então, tu aprende também nas práticas de meditação a não entrar na conversinha da mente, assim. Porque essa primeira parte é quando tu vê uma fragilidade da gente, assim, uma fragilidade de uma dor, de uma... Até na prática de yoga, tem profs de yoga aqui agora, instrutores de yoga. Sabe o que é isso? Tem aquela dorzinha, o aluno já imediatamente já para de fazer a prática, o asana, né? Então ele já sente algum desconforto, alguma coisa. Vai ali um pouquinho. Claro que tu não tem que sentir um desconforto, não tem que sofrer com o yoga. Mas tu vai sentir um desconforto, passa aquele limitezinho, assim, dá um... Né? Não vai morrer. Né? Mas a gente sente qualquer desconforto e aí já para, já começa a entrar naquela dor. E entrar naquela dor é aquele 50% se transforma em 60%, 70%, 80%. E quando vê não era nada demais, assim, tão grave, né? Mas a gente faz isso, não fazem? A gente faz. E esse é o problema. E aí a gente fica ruminando naquilo, aí começa a vir os pensamentos ruins. A gente é muito preso à nossa fragilidade do corpo. Em vez de nos queixarmos da nossa situação, sentindo pena de nós mesmos e sendo dominados pela ansiedade e pela preocupação, podemos, com efeito, nos poupar esse sofrimento e dor mental a mais, através da adoção da atitude acertada. A prática de meditação Tonglen, ou de dar e receber, pode não ter sucesso necessariamente no alívio da dor física real ou em conduzir uma cura em termos físicos. Mas o que ela pode fazer é nos proteger da angústia, do sofrimento e da dor psicológica desnecessária que se somam ao aspecto físico. Podemos pensar: ao passar por essa dor e sofrimento, que eu possa ajudar outras pessoas a poupar outros que possam ter de passar pela mesma experiência. Dessa forma, nosso sofrimento adquire um novo significado, já que é usado como base para uma prática religiosa ou espiritual. E ainda, no caso de alguns indivíduos que praticam essa técnica, também é possível que, em vez de se sentirem melancólicos e entristecidos pela experiência, a pessoa possa encará-la como um privilégio. Ela pode perceber a situação como uma espécie de oportunidade e, no fundo, sentir alegria, já que essa experiência específica a tornou mais rica. Aí o Howard pergunta para o Dalai Lama: o senhor menciona que o sofrimento pode ser usado na prática de Tonglen. E anteriormente o senhor analisou o fato de que a contemplação intencional e antecipada da nossa natureza sofredora pode ser útil para nos impedir de ser arrasados quando surgirem situações difíceis, no sentido de desenvolver uma maior aceitação do sofrimento como uma parte natural da vida. É bem verdade, concordou Dalai Lama. Existem outros meios pelos quais nosso sofrimento possa ser visto como algo com algum sentido, ou contemplação do nosso sofrimento possa pelo menos demonstrar ter algum valor prático. Então, nosso sofrimento, a gente sofrer não tem um valor prático, não, isso é óbvio. Existem, sem dúvida, respondeu ele. Creio ter mencionado anteriormente que dentro da estrutura do caminho budista, a reflexão sobre o sofrimento tem enorme importância, porque quando nos conscientizamos da natureza do sofrimento, desenvolvemos uma determinação maior de dar um fim às causas do sofrimento e aos atos pouco salutares que levam a ele. E isso aumenta o nosso entusiasmo pelo envolvimento nos atos e feitos salutares que conduzem à felicidade e à alegria. E para os não budistas, o senhor vê algum benefício na reflexão sobre o sofrimento? Vejo. Acho que ela pode ter algum valor prático em algumas situações. Por exemplo, a reflexão sobre o sofrimento pode reduzir a arrogância, o sentimento de presunção. É claro, ele deu uma forte risada, que isso pode não parecer um benefício prático ou um motivo convincente para alguém que não considere arrogância ou orgulho um defeito. Tem gente que acha que isso é super bom. Né? Seja como for, acrescentou já em tom mais sério: para mim,
há um aspecto da nossa vivência de sofrimento que é de importância vital. Quando se tem consciência da dor e do sofrimento, isso nos ajuda a desenvolver a capacidade para a empatia. A capacidade que permite que nos relacionemos com os sentimentos e o sofrimento das outras pessoas. Isso promove nossa capacidade para a compreensão diante dos outros. Então, como uma técnica para nos auxiliar a criar laços com os outros, pode-se considerar que ela tenha valor. Portanto, concluiu o Dalai Lama, se encaramos o sofrimento dessas formas, nossa atitude pode começar a mudar. Nosso sofrimento pode não ser tão imprestável e negativo quanto pensamos. E é muito incrível, né, que a gente tenha que aprender isso, assim. Aprender que tu, com a tua dor, perceber isso, com o teu sofrimento, e aí olhar para os outros e imaginar assim, bom, eu não gostaria que os outros passassem o que eu estou passando, né? Mas nem todo mundo aprende isso. Como lidar com a dor física? Tem técnicas para isso. E funciona, inacreditavelmente funciona. Por meio da reflexão sobre o sofrimento, durante os momentos mais tranquilos da nossa vida, quando tudo está relativamente estável e indo bem, podemos muitas vezes descobrir um valor e significado mais profundo no nosso sofrimento. Às vezes, porém, podemos enfrentar tipos de sofrimento que parecem não ter nenhuma finalidade, totalmente desprovidos de qualidades redentoras. O sofrimento e a dor física muitas vezes parecem pertencer a essa categoria. Existe, entretanto, uma diferença entre dor física, que é um processo fisiológico, e o sofrimento, que é a nossa resposta mental e emocional à dor. Levanta-se, portanto, a questão: será que a descoberta de um significado e um propósito subjacente à nossa dor pode modificar nossa atitude diante dela? E será que a mudança de atitude pode reduzir a intensidade do nosso sofrimento quando sofremos lesões físicas? O que vocês acham? A nossa mudança de atitude frente a uma dor pode reduzir o nosso sofrimento diante de uma lesão física? A atitude é a forma como a gente age e vê aquele sofrimento ali. Em seu livro A Dor e o Sofrimento que Ninguém Quer, de Paul Brand, analisa o objetivo e o valor da dor física. O Dr. Brand, especialista em hanseníase e cirurgião de mão de renome mundial, passou seus primeiros anos da vida na Índia, onde, como filho de missionários, estava cercado de pessoas que viviam em condições de extrema dificuldade e sofrimento. Ao perceber que a dor física parecia ser prevista e tolerada muito mais do que no Ocidente, o Dr. Brand passou a se interessar pelo funcionamento da dor no corpo humano. Ele acabou trabalhando com hansenianos na Índia e fez uma descoberta extraordinária. Claro, lá tem os yogis, né? Descobriu que os estragos e as terríveis mutilações não se deviam à atuação direta do organismo causador da doença, que provocaria o apodrecimento dos tecidos, mas que tudo se devia ao fato de a doença causar a perda da sensação de dor nas extremidades. Sem a proteção da dor, os hansenianos careciam de um sistema que os avisasse de danos aos tecidos. Desse modo, o Dr. Brand observava pacientes que andavam ou até corriam com membros com a pele ferida ou até mesmo com ossos expostos. Meu Deus, que cena! Domingo de Páscoa. Ai, credo. Pensa. Aí é muito controle da dor, aí extrapolou completamente, né? Isso produzia uma deterioração contínua. Sem a dor, ele às vezes enfiava a mão no fogo para tirar dali algum objeto. Meu pai fazia essas coisas. Meu pai tinha um controle absurdo assim das coisas do corpo dele. E aí ele pegava as coisas, botava a mão no fogo, tirava, pegava a brasa, botava. Aquilo assustava a gente quando criança, assim. Impressionante. Ele percebeu nos pacientes um total descaso diante da autodestruição. No seu livro, o Dr. Brand relatou histórias e mais histórias dos efeitos devastadores da vida sem a sensação de dor, dos ferimentos repetidos, de casos de ratos roendo dedos das mãos e dos pés enquanto o paciente dormia tranquilamente. Ah, não, daí já tá demais. É um livro de terror, né? Já se passou.
Mas não é para isso que a gente tem que aprender a lidar com a dor. A gente tem que aprender a lidar com a dor a ponto de tu não se identificar com a dor. É nesse ponto que a meditação trabalha, né? Para nós, né? Pessoas sensatas. Né? Mas existe sim isso, são os yogis, né? Depois de uma vida inteira de trabalho com pacientes que sentiam dor e com aqueles que sofriam da ausência da dor, o Dr. Brandes aos poucos veio encarar a dor não como inimigo universal que ela é considerada no Ocidente, mas como um sistema biológico. Sim, na hanseníase não, eu entendo. Mas ele está relatando também que no caso dos indianos, sim, eu entendo. Carolina está falando que nessa doença hanseníase se sente a dor. Mas ele está relatando os casos dos estudos indianos, está falando dos yogis, que eles vão a ponto de não sentirem dor também. Estou misturando as duas coisas. No entanto, por que a experiência da dor precisa ser tão desagradável? Ele concluiu que o próprio incômodo da dor, a parte que detestamos, é o que a torna tão eficaz para nos proteger e nos avisar do perigo e de lesões. A qualidade desagradável da dor força o organismo humano inteiro a dar atenção ao problema. Embora o corpo tenha movimentos de reflexo automático que formam uma camada de proteção exterior que nos afastam rapidamente da dor, é a sensação desagradável que desperta o corpo inteiro e o obriga a prestar atenção e agir. Ela também grava a experiência na memória e serve para nos proteger no futuro. Da mesma forma que descobrir o significado no nosso sofrimento pode nos ajudar a lidar com problemas da vida. O Dr. Brand é da opinião de que uma compreensão do objetivo da dor física pode reduzir nosso sofrimento quando a dor se manifesta. Tendo em vista essa teoria, ele propõe o conceito de seguro para a dor, do seguro para a dor. Para ele, podemos nos preparar para a dor antecipadamente, enquanto estamos saudáveis, por meio da conscientização dos motivos pelos quais nós a sentimos e da dedicação de tempo para refletir sobre como seria a vida sem a dor. No entanto, como a dor aguda pode arrasar com objetividade, devemos refletir sobre esses assuntos antes que ele nos atinja. Se conseguimos começar a pensar na dor como uma mensagem que o nosso corpo nos está transmitindo sobre um tema que é de vital importância para nós, da forma mais eficaz para atrair nossa atenção, nossa atitude a respeito da dor começará a mudar. E à medida que a nossa atitude a respeito da dor mude, nosso sofrimento diminuirá. Como afirma o Dr. Brand, estou convencido de que a atitude que cultivamos antecipadamente pode muito bem determinar como o sofrimento nos afetará quando de fato nos atingir. Lembrei de um caso agora, vou contar para vocês. Ele acredita que podemos até mesmo desenvolver gratidão diante da dor. Podemos não ser gratos pela experiência da dor, mas podemos ser gratos pelo sistema de percepção da dor. Tenho uma aluna mais antiga, assim, de muitos anos, que ela sofreu uma queda da escada e ela fraturou a bacia. Ela estava sozinha em casa e quando ela caiu da escada, fraturou a bacia. Então, uma dor imensa, né? E a gente já tinha praticado várias vezes a técnica de prática de observação da dor, né, da meditação. E quando ela estava caindo da escada, ela já percebeu que ela ia sofrer essa lesão grave, gravíssima, né? Ela teve que chamar, enfim, ela conseguiu acessar o telefone, chamar SAMU e tal. E enquanto ela aguardava o SAMU, ela aplicou a meditação. E a dor se esvaneceu, assim, a relação dela com a dor, né? Porque ela ficou um belo tempo, né, até eles conseguirem entrar na casa e tudo mais, e chegar, enfim, foi muito tempo. E ela então depois foi me relatando, ela estava no hospital me relatando como ela foi se sentindo, e na hora ela aplicou a meditação. Então a gente tem que estar precavido, a gente tem que aprender as técnicas, né, e para usar quando for preciso. Então por isso tem que praticar sempre. Quando tu pratica, automaticamente teu cérebro entra naquele aplicativo, né? Ele mesmo acessa o aplicativo e começa a rodar esse aplicativo. Tu não tem que ficar muito preocupado, cognitivamente, quando é que eu vou usar a meditação? Tu vai usar, não te preocupa. Não há dúvidas de que nossa atitude e disposição mental pode exercer forte influência sobre o grau até o qual sofremos quando estamos expostos à dor física. Digamos, por exemplo,
que 2 indivíduos, um operário da construção civil e um pianista clássico, sofram a mesma lesão a um dedo. Embora a intensidade da dor física possa ser a mesma para os 2 indivíduos, o operário poderia sofrer muito pouco e, no fundo, se alegrar se o ferimento resultar num mês de férias, remuneradas, das quais ele estava mesmo precisando. Ao passo que a mesma lesão poderia provocar grande sofrimento ao pianista, que considerava sua atividade a fonte primordial de alegria na vida. Bem isso, né? Pô, um baita exemplo. A ideia de que nossa atitude mental influencia nossa capacidade de perceber e suportar a dor não está limitada a situações hipotéticas como essa. Ela foi demonstrada por muitos estudos e experimentos científicos. Pesquisadores que investigaram essa questão começaram por detectar os modos pelos quais a dor é percebida e vivenciada. A dor começa com um sinal sensorial, um alarme que dispara quando terminais nervosos são estimulados por algo que produz uma sensação de perigo. Milhões de sinais são transmitidos pela medula espinhal até a base do cérebro. Esses sinais são classificados e uma mensagem de dor segue para as áreas superiores do cérebro. O cérebro então examina as mensagens previamente filtradas e decide qual reação tomar. É nesse estágio que a mente pode atribuir valor e significado à dor. É nesse estágio que a meditação entra, a meditação da dor. Ela interrompe esse fluxo de mensagens para o cérebro e ele faz lançar todos os hormônios para tentar manter a pessoa ali naquele caso. Ele não impede isso, obviamente, mas a tua relação com as mensagens muda. Nós convertemos a dor em sofrimentos na mente. Para reduzir o sofrimento da dor, precisamos traçar uma distinção crucial entre a dor da dor e a dor que criamos através dos nossos pensamentos sobre a dor. O medo, a raiva, a culpa, a solidão e o desamparo são todos eles relações emocionais que podem intensificar a dor. Portanto, ao desenvolver uma abordagem para lidar com a dor, podemos naturalmente trabalhar nos níveis inferiores da percepção da dor, recorrendo a ferramentas da medicina moderna, tais como medicamentos e outros procedimentos. Mas podemos também trabalhar nos níveis superiores, modificando nossa atitude e nossa perspectiva. Muitos pesquisadores estudaram o papel da mente na percepção da dor de Pavlov. Pavlov chegou a treinar cães para superar o instinto da dor, por meio da associação de um choque elétrico e a um prêmio em alimento. O Pavlov hoje em dia seria um ser que sofreria várias, né? Porque ele fazia isso com os cachorros. Né? Conhece essas histórias? Né? O pesquisador Ronald Melzack levou um passo adiante os experimentos de Pavlov. Ele criou filhotes de terrier escoceses num ambiente acolchoado no qual eles não enfrentariam as colisões e arranhões normais no crescimento. Esses cães não aprenderam reações básicas à dor. Eles não reagiam, por exemplo, quando suas patas eram espetadas com alfinete. Olha isso. Ao contrário dos irmãos da mesma ninhada que ganiam de dor quando espetados. Com base em experiências como essas, Melzack concluiu que grande parte daquilo que chamamos da dor... Por que ele não fez com ele essa pesquisa, né? Isso é inacreditável. Aí incluída a desagradável reação emocional, era aprendida ao invés de ser instintiva. Outras experiências com seres humanos que envolveram a hipnose e o uso de placebos também demonstraram que, em muitos casos, as funções superiores dos cérebros podem suplantar os sinais emitidos pelos estágios inferiores do trajeto da dor. Isso demonstra como a mente pode muitas vezes determinar de que modo percebermos a dor. Muito bem, vou parar por aqui. Vamos fazer uma praticazinha leve. Que o Howard às vezes tem uns capítulos que ele entra numa fissura por ele mesmo, assim, vai e transforma num livro de neurociência. Desculpa aí se alguém acha que eu critico o Howard, mas às vezes eu critico mesmo. Porque ele foge muito, traz muito aspectos científicos, ao invés de trazer a visão, né, diretamente do Dalai Lama. Né? Mas, de alguma forma, é a forma que ele vê, e a gente tem que respeitar. E pode ser que seja bom para alguns ouvirem.
Então, já se posicionaram? Todo mundo já deu esse tempo vocês, enquanto eu falo essas bobagens assim, para vocês se posicionarem. Quem está deitadinho, continua, né? Só não durmam. Vamos fazer uma prática bem curtinha. Para quem conhece a postura de meditação normal, né? Pode sentar, então, cruzem suas pernas. Quem está sentado tomando café, para um pouquinho. Desencosta da poltrona, da cadeira. As costas eretas. Faça uma inspiração profunda pelas narinas. Soltem pela boca num suspiro, liberando ocitocina no corpo. Relaxando completamente seu corpo nessa manhã de domingo. Um domingo de paz, um domingo de relação com a família, ou pelo menos de relação de memória familiar. O que importa é a sua forma de lembranças, mesmo que nesse momento não estejam com a família. Mas a vida pode ser feita de memórias também. Inspirem novamente. Sinta o seu corpo relaxando a cada expiração. Os olhos podem estar fechados ou semiabertos, de uma forma que repouse naturalmente ao espaço vazio à sua frente. Sinto naturalmente que o ar entrando nas narinas, as regiões do corpo que respiram junto com esse ar. O processo de respiração não é somente nas narinas, mas é de todo o corpo. Percebam quais partes são atingidas por essa respiração, o ato de respirar. Com isso, aos pouquinhos, o seu corpo começa a ficar cada vez mais imóvel, a sua respiração cada vez mais sutil. O ar entrando levemente, saindo. Examinem agora se vocês possuem qualquer área do corpo que possuam algum desconforto. Há várias pessoas que estão nessa live, muitas pessoas verão esse vídeo ao longo do dia, da semana. Observe se alguma região do seu corpo está doendo, está desconfortável. Leve a sua mente para esse lugar. Observe agora como está essa sensação. Observe se é uma região que está totalmente tensionada, se ela está quente. O que você sente ali nessa região? Mantenha sua atenção completamente nesse ponto de dor, de desconforto. Localizando a região, veja se você consegue diminuir esse ponto, chegando a um ponto somente de dor ou de desconforto. É toda a região do corpo? Ou você consegue sutilmente perceber que é apenas um ponto? Continue observando a sua respiração, o ar entrando e saindo. Observe agora se esse ponto é um ponto que é agudo, se é constante essa dor ou se ela começa e termina, se ela lateja. Se esse desconforto lateja ou não.
Se às vezes surge uma pontada ou não, nomeie isso. Observe a sua respiração, ar entrando e saindo sutilmente. A sua mente está totalmente no local de desconforto, relaxadamente repousada nesse desconforto. Comece a observar sua mente e veja que nesse momento você não está identificada mais com as sensações da dor, de medo, desconforto, desprazer. Você está focado em descobrir sobre a dor. Aos pouquinhos, vai respirando nesse ponto. Perceba que sensações você tem quando ela surge, se ela é constante. Perceba que ela surge e desaparece. Se ela é impermanente, como tudo é impermanente, então seus pensamentos também não precisam ficar fixos. Dor, medo, aflição, angústia. Eles também são impermanentes. Assim como essa dor que surge desaparece. Veja que eles não estão ali o tempo todo. Enquanto você observa a sua respiração, esse medo, essa angústia, essa dor, elas já não estão mais ali. Então continue observando o ar entrando nas narinas, o movimento do ar circulando por todo o seu corpo. Quando o ar sai, se você não tem nenhum desconforto, apenas observe seu corpo, as sensações nesse momento, e observe o seu ar entrando e saindo. E para aqueles que podem continuar, hoje é domingo, certamente quase todos continuarão, permaneçam nessa prática por mais alguns instantes, apenas observando a sensação no seu corpo, os estados de impermanência, que tudo surge e desaparece constantemente. E repouse nesse estado natural da mente. O estado natural da mente é esse estado de não aflição, de tranquilidade. Permaneçam por mais alguns instantes e quando finalizarem, finalizem com uma inspiração profunda pelas narinas. E soltem completamente seu corpo. Então é isso, gente. Um bom domingo para vocês, um bom domingo de Páscoa, com as memórias e com a família, quem puder, de alguma maneira. Sei que é difícil para todo mundo. Mas tenham todos um bom dia, umas boas memórias. Tragam só memórias boas hoje. Somente memórias boas. Tá? Não deixem que a mente entre em caminhos que vocês não consigam depois sair. Tragam alegria para a vida, certo? Então, vamos lá. Feliz Páscoa. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, de alguma maneira. Que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa Páscoa para vocês.